garantir que esses ovos tenham uma qualidade, né, para o consumidor final, a nutrição ela tem um papel fundamental. Olá! No Minuto Agro de hoje, a consultora de serviços técnicos da Agroceres Multimix, Márcia Bus, vai nos falar sobre parâmetros de qualidade de ovos. Olá, meu nome é Márcia Bus, eu sou consultora de serviço técnico pela Agroceres Multimix, da equipe de aves. Hoje a gente está aqui para falar um pouco mais sobre os parâmetros de qualidade dos ovos e como a gente faz para conseguir manter esses parâmetros de qualidade. A gente sabe que o ovo é um dos alimentos mais completos disponíveis para nós, né? Ele só perde para o leite materno. Ele é rico em minerais, ácidos graxos, antioxidantes e inúmeros outros nutrientes. Para garantir que esses ovos tenham uma qualidade, né, para o consumidor final, a nutrição ela tem um papel fundamental, mas não é ela sozinha que garante 100% essa qualidade. A gente tem outros inúmeros fatores que afetam a saúde, o ambiente que essas aves estão condicionadas, o bem-estar animal, que também pode afetar as características que garantem a qualidade do ovo. No mercado existem inúmeros equipamentos, inúmeras metodologias que são usadas para mensurar a qualidade desses ovos, tanto qualidade interna quanto qualidade externa. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre essas medidas de qualidade, as principais que a gente tem hoje disponíveis no mercado e que a gente mais usa. Primeiro a gente faz mensuração de peso com uma balança simples, comum, né? E aí, com essa monitoria de peso de ovos, a gente pode comparar com o padrão de cada linhagem e verificar se a gente está acima ou a gente está abaixo do peso padrão, né? Outra questão que pode ser levada em conta é o objetivo de cada granja. Tem granja que prefere trabalhar com um peso um pouco menor do que o padrão para garantir a qualidade de casca no final da vida das aves, principalmente, porque a gente tem um aumento crescente do peso conforme a idade vai passando. Se esse peso estiver fora dos objetivos, tanto de linhagem quanto objetivo de cada granja, a gente tem algumas estratégias nutricionais que podem fazer parte disso, né? Mexer em níveis, enfim. Aí é importante a gente sempre estar alinhado com o nutricionista para fazer essas alterações. Feito o peso, a gente pode fazer a distribuição desse peso por categoria. Conforme está descrito na portaria 747, então esses ovos podem ser classificados em pequenos, grandes, extras e jumbos, sendo que os que têm maior valor no mercado são os grandes e os ovos extras, tá? Quando você tem também um número muito grande de ovos jumbo, provavelmente você vai ter uma perda maior, né, por trincas, por causa de impacto em linha, tá? Porque a maioria dos equipamentos são reguladas para o maior número de ovos que a galinha põe durante a vida, né, para essa categoria, que são esses ovos grandes e extras. Outra análise importante é a análise de qualidade interna dos ovos, né? Hoje a gente faz com um paquímetro, pode ser de forma simples, tem outros equipamentos disponíveis no mercado que fazem essa medição de forma automática, né? Mas qualquer um pode fazer em loco essas medições. A verificação da qualidade interna, ela é feita geralmente por meio da altura do albume, então que a gente mede, como eu havia dito, com o paquímetro. A gente usa geralmente o valor de unidade Hall. Ela é uma equação aritmética que correlaciona o peso dos ovos com a altura do albume, né, que resulta nessa unidade Hall. Quanto maior é o índice de unidade Hall, melhor é a qualidade desses ovos. Os fatores que podem influenciar na unidade Hall, que é o índice de frescor dos ovos, são fatores como a idade das aves. Então quanto mais velhas essas aves, menor é esse valor, ela vai perdendo conforme o tempo. Fatores nutricionais como os níveis de proteína, estresse calórico, qualquer estresse de manejo que você tenha com essas aves, tudo pode influenciar na perda da unidade Hall. E tem um outro fator também que é muito importante, que deve ser levado em consideração, são os dias de estoque. Então, quanto mais tempo esse ovo permanece na gôndola do supermercado,
menor vai ser o valor de unidade RAW. Então ele vai perdendo essa proteína durante os dias de estoque. Além da unidade RAW, outro fator que a gente leva muito em consideração são as alterações internas. Geralmente a gente considera como alteração interna as manchas de sangue e as manchas de carne, né? O que são as manchas de sangue? As manchas de sangue são pequenas hemorragias que ocorrem quando há ruptura do folículo, né, e a captação desse óvulo pelo infundíbulo. Então, geralmente essas manchas de sangue, elas estão localizadas na gema, tá? Então, na superfície da gema. E as manchas de carne são desprendimentos de tecido, né, ao longo do oviduto. Então pode ser no magno, no istmo, que há algum desprendimento desse tecido e que vai para dentro do ovo. Ele fica mais localizado na parte da clara do ovo. Os fatores que podem contribuir para esses índices de manchas de carne e manchas de sangue aumentarem, né, durante a vida do lote é presença de micotoxina na ração, né, principalmente manchas de sangue. Fatores sanitários que acometem o sistema reprodutor também podem estar envolvidos em manchas de sangue e de carne. Ou, por exemplo, no caso de galinhas vermelhas, é um fator correlacionado com herdabilidade genética mesmo. Então, se você for comparar os números de presença de manchas de sangue e de carne em galinhas vermelhas, eles são bem maiores do que de galinhas brancas. E é um fator genético. Geralmente, essas manchas de sangue de carne presentes nos ovos, elas não trazem nenhum prejuízo à saúde do consumidor, mas elas trazem um aspecto diferente nos ovos, né? Então pode ocorrer alguma reclamação de cliente por achar essas manchas internas aí dentro dos ovos. Agora a gente vai para a parte de qualidade externa dos ovos, né? Então, como o ovo já é produzido embalado, né, pela casca, são vários fatores que podem alterar essa qualidade durante a vida das aves, né? E a gente precisa produzir e comercializar um ovo íntegro para o cliente final. Além da gente produzir ovos íntegros, né, o aspecto dessa casca também é importante para a gente conseguir comercializar esses ovos, reduzir os desperdícios, né, aumentar então aí o faturamento da indústria e a satisfação dos clientes que estão comprando o nosso produto. As alterações da casca, né, como deformidades, ovos enrugados, ovos estriados, pode ser também uma barreira comercial, né, já que o aspecto deles não é favorável para o cliente. E quando a gente faz a contabilização, né, desses achados externos, ele pode sim nos dar alguns indicativos de problemas sanitários presentes no plantel, né, então de cada lote, né, se a gente pegar uma amostragem, fazer com critério essa seleção desses ovos, pode nos dar um direcionamento que está acontecendo algum problema sanitário. A análise mais utilizada para a gente mensurar a qualidade de casca é a da resistência da casca à quebra. A gente então usa um equipamento de ruptura de casca que nos dá os valores em newtons ou em quilogramas de força. Quanto maior esse valor de resistência, melhor é a qualidade de casca e menor vão ser as perdas, digamos assim, por problemas do processo. Então essas são as principais análises que a gente faz hoje comercialmente, né, nessa parte de qualidade de ovos, mas existem inúmeras outras que podem ser feitas, né, e aí a literatura está aí para a gente consultar, pesquisar. Porém, o mais importante, no meu ponto de vista, é a gente ter uma gestão desses dados. Não adianta a gente fazer um monte de testes, criar um monte de parâmetros, se a gente não tem primeiro com o que comparar, então é só um número solto, né? Então eu preciso ter com o que comparar, né? Então um banco de dados robusto para fazer esse comparativo por semana, por cor, por linhagem é muito importante. Todas essas análises que eu falei anteriormente são muito importantes, né? Mas a gente precisa saber qual que é o objetivo de cada granja, qual que é a demanda de cada granja, né? Para a gente conseguir fazer os comparativos que vão se adequar melhor a cada um, né? Então é um serviço bem personalizado. A base de dados que a gente
precisa ter para comparar, deve ser uma base de dados bem robusta, né? Então, com um volume grande de dados para dar segurança para a gente, né? Como é um processo que vai influenciar na tomada de decisão, de você mexer em níveis nutricionais, colocar, por exemplo, um melhorador de casca, em qual idade que isso pode se aplicar, né? Então, ela precisa nos dar segurança para fazer esse tipo de tomada de decisão. Milhões de ovos todos os anos deixam de ser comercializados ou têm o seu valor reduzido no mercado. Estima-se que de 6 a 12% desses ovos se percam no processo durante a produção, desde a granja até a gôndola do supermercado. E um dos principais fatores que levam a essas perdas são os ovos trincados e quebrados durante o processo. E é isso que a gente vai falar no próximo vídeo. Este foi mais um Minuto Agro feito especialmente para você. Para mais informações, continue a nos seguir através de nossas redes sociais. Até a próxima!